Good morning, welcome everyone. Muy buenos días, muy Bom dia a bienvenidos, todos. bienvenidas. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos comemorar o Dia Mundial da Saúde do ano 2025, que tem o tema de diminuir a mortalidade materna e neonatal na região das Américas. Sejam todos e todas bem-vindos. Este ano, o Dia Mundial da Saúde representa uma oportunidade crítica e oportuna para afirmar o nosso compromisso com uma visão integral para lutar contra a mortalidade materna e que possa ser demonstrado relacionado ao serviço de reprodução sexual, reprodutiva e que mostra a capacidade das mulheres para poder decidir se querem ter filhos e quando, protegendo também assim a sua saúde e a dos seus filhos, diminuindo os riscos. Bem-vindos, se podem compartilhar a apresentação da logística e idioma, por favor. Eu gostaria de dizer que todas as apresentações serão traduzidas em 4 idiomas. Traducidas simultaneamente a los cuatro idiomas, por Nossa lo que apresentação de hoje vai ser traduzida aos 4 idiomas. Na parte de baixo da tela, vocês podem escolher, onde aparece um globo terráqueo, podem escolher o idioma que vocês querem escutar este webinar. Você pode selecionar o idioma de escolha pelo qual você vai ouvir, aprender e participar no nosso webinário. E você pode fazer a seleção do seu idioma nesse momento. Com muito orgulho, queremos começar, com muito entusiasmo, começar esse webinar e convidamos a nossa diretora assistente, Rhonda Seeley Thomas. Rhonda Seeley Thomas. She is a national from Antigua and Barbuda. A senhora Rhonda Seeley Thomas, ela é de Antigua e Barbuda. Ela se formou em medicina na University of West Indies e seu mestrado e doutorado em saúde pública na Jamaica. Ela trabalhou em seu país natal muitos anos, trabalhando diretamente com a saúde pública. Hoje, ela será presidente da Comissão Regional para a Prevenção de Doenças entre Mães e Filhos. Nós convidamos então a doutora Rhonda para fazer as observações de abertura. Doutora Rhonda, bem-vinda e você tem a palavra. Good morning. Muito Ministra Pata da obrigada República e de bom Nicarágua, Carlos dia. José Torres. Minister O Pata ministro de St. Lucia, Moses Saúde Java da Priest. República da Minister Pata Peru, Nicarágua, Cesar Carlos Henry José Santos Vázquez. Torres, de Santa Minister Lúcia, Pata de Moses Oriental Batiste, Republic of do Uruguay, Peru, Cristina Cesar Henry Luxemburg. Vasquez, e Ms. República Tracy Oriental do Bayes, Uruguai, President and Cristina CEO of Luxemburg, Engender Health, a doutora leading Tracy global health Berg, civil society representando uma organization, importante World Health organização Organization, global and da Pan American Health sociedade Organization civil, colleagues. Colleagues from colegas the da technical OMS e teams da of the Ministries of OPAS, Health, colegas de todas as other equipes agencies of the United técnicas Nations system, conectadas dos partners, Ministérios da civil Saúde, society outras agências organizations, do and the Sistema public, das Nações Excellencies. Unidas, Good morning, parceiros, and doadoras, welcome to this vital and organizações inspiring da celebration. sociedade civil e It o is both an público. honor and a privilege to be with you Bem-vindos. this morning as É, we gather to commemorate World bom Health Day dia a todos e 2025, bem-vindos a essa celebração celebrated each vital e year on April inspiradora. É uma 7th. honra e um privilégio This estar year's diante de theme, vocês hoje, Healthy quando nos Beginnings, reunimos para Hopeful Futures, comemorar o Dia Mundial da accelerating the Saúde, reduction of celebrado maternal and todos os neonatal anos em mortality in the 7 de Americas, Brasil. O reflects tema our desse ano, shared Começos commitment to Saudáveis, ensuring Futuros a better, Esperançosos, healthier future for acelerando a mothers redução da and mortalidade newborns materna across e our neonatal region. das Américas, reflete While o we nosso have made compromisso remarkable strides in improving compartilhado health de garantir um outcomes futuro in melhor e certain mais areas, saudável it is para undeniable mães e that we continue to face recém-nascidos em toda a significant nossa challenges região. in Embora addressing tenhamos feito preventable avanços notáveis na maternal melhoria and dos neonatal resultados de deaths. saúde, é inegável Permit me to que remind you of the continuamos a urgency of the enfrentar desafios situation. Since significativos 2015, para
torna as mortes maternas e neonatais evitáveis. Essa não é apenas uma questão de saúde, é um imperativo moral. Os governos, os sistemas de saúde, todos nós da comunidade de saúde devemos nos unir para superar esses obstáculos, redobrando nossos esforços para criar um acesso equitativo e inclusivo ao atendimento para mulheres e crianças. A cada 2 minutos, uma mulher morre por causas relacionadas à gravidez ou ao parto. Na América Latina e no Caribe, aproximadamente 7.200 mulheres perdem a vida a cada ano devido a complicações evitáveis associadas à gravidez, ao parto e ao período pró-parto. Infelizmente, a mortalidade continua materna continua a afetar de forma desproporcional as mulheres das áreas rurais e das comunidades de baixa renda. Na América Latina e no Caribe, surpreendentes 57% das mortes de crianças menores de 5 anos ocorrem aos primeiros 28 dias de vida. O atendimento neonatal de qualidade não é apenas vital para proteger a vida dos recém-nascidos, mas também estabelece a base para um futuro promissor para os cidadãos mais jovens da nossa região. A saúde de mães e bebês é a pedra angular de famílias e comunidades prósperas, é a base sobre a qual se constrói um futuro promissor, não apenas para os indivíduos, mas para as sociedades em geral. É preciso trabalhar incansavelmente para que todo parto ocorra nas melhores condições possíveis. Isso não é a responsabilidade apenas dos sistemas de saúde, mas sim uma atribuição compartilhada entre comunidades, famílias, serviços de saúde e países e região. O diretor da OPAS, Dr. Jarbas Barbosa Júnior, em resposta a essas tendências alarmantes, emitiu um chamado urgente à ação em junho de 2024, reunindo esforços em todos os Estados-membros, envolvendo os principais parceiros para acelerar o progresso na saúde materna e neonatal. Na Assembleia Mundial da Saúde de 2024, os governos se uniram para reafirmar seu compromisso com a melhoria da sobrevivência materna e neonatal, demonstrando a determinação coletiva de abordar essa questão fundamental. O tema deste ano se alinha com a ambiciosa campanha da OPAS, Zero Mortes Maternas Evitáveis, e com iniciativas globais como o Plano de Ação para Todos os Recém-Nascidos, ENAP, e na Estratégia para Acabar com a Mortalidade Materna Evitável, EPPMM. Regionalmente, ela se baseia na Agenda de Saúde Sustentável para as Américas, no Plano de Ação Regional para a Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente e na recente Estratégia para acelerar a redução da mortalidade materna da OPAS, que se concentra no fortalecimento da atenção primária à saúde. A OPAS priorizou 12 países nas quais ocorrem 90% das mortes maternas na região, ao mesmo tempo em que continua totalmente comprometida com o fornecimento da cooperação técnica a todos os Estados-membros. Mesmo em países com baixas taxas de mortalidade materna, há grupos vulneráveis que exigem atenção concentrada e urgente. Como eu disse, a saúde de mães e bebês é a pedra angular de famílias e comunidades prósperas. O momento para agir é agora. Podemos e devemos pôr um fim às mortes maternas e neonatais evitáveis. Juntos, vamos apoiar o apelo da OPAS para garantir o acesso equitativo a um atendimento de qualidade para mulheres e recém-nascidos, especialmente nas comunidades mais pobres e vulneráveis, inclusive em ambientes de emergência, onde os riscos são maiores. Mas salvar vidas é apenas o começo. Além da sobrevivência, precisamos investir na saúde e no bem-estar das mulheres em longo prazo. Toda mulher merece ter acesso a profissionais de saúde que ouçam suas preocupações e atendam às suas necessidades, especialmente nos meses após o parto, quando muitas delas ainda carecem de apoio fundamental. Obrigada pela sua dedicação e esforço vital.
I wish um you a very impacto duradouro successful na webinar and saúde thank you e for your kind bem-estar das attention. mulheres e dos Thank you recém-nascidos da very região. much, Dr. Thomas. Muito obrigada. Muito Your obrigada, inspiring doutora words. Thomas. Thank you. Foram Thank you very palavras much. muito inspiradoras. We Muito will obrigado. start the webinar. Vamos então começar o Vamos a nosso comenzar ahora el webinário. webinar y voy a cambiar Vamos al começar español. agora o webinar, vou mudar para o espanhol. Recordando que Lembrando el acceso a que los servicios de o salud acesso sexual ao y serviço de reproductiva saúde sustenta los sexual e resultados reprodutivo en salud materna. sustenta resultados em La saúde capacidad de las materna. mujeres para A planear capacidade das su mulheres para salud, planejar suas vidas su e sua capacidad de saúde, acción y a capacidade de ação e empoderamento das mulheres e es das una pieza meninas é uma fundamental peça que ainda para falta e é abordar fundamental y para reducir abordar la e mortalidad diminuir a materna mortalidade y lograr materna la e salud para conseguir todos a y saúde para para todas. todos e para todas. Por eso es que Por isso invitamos é que a convidamos nuestra colega a nossa colega Bird, Tracy Bird, que va a presentar. que vai apresentar. Tracy é a presidenta e diretora executiva da organização Engender Health e lidera a maioria de temas de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, saúde materna e neonatal e igualdade de gênero, através do desenvolvimento, liderando localmente as autênticas parcerias. Tracy tem mais de 30 anos de experiência em trabalhar com saúde e direitos sexuais e reprodutivos a nível global, incluindo a região da África, Ásia e América Latina, junto com os Estados Unidos. Temos quase 500 pessoas escutando este webinar e estamos muito contentes de poder compartilhar. Tracy, agora. Thank you very much, Rodolfo and everyone. I hope my Muito obrigada, screen is Rodolfo, a up. todos. Tomara que estejam vendo a minha tela. Ainda não vemos no modo There you apresentação. go. Thank you for that note. Muito obrigada. Excellent. Excelente. everyone, Bom and dia thank you so a much to todos. Paulo Agradeço for muito bringing a us together OPAS on this por really nos important World reunir Health Day. nesse dia It's an tão honor to join importante you and to speak e about maternal do and Dia newborn Mundial da survival Saúde. and the É broad uma honra para vision mim that we must participar e embrace falar if sobre we're a serious about making supervivência progress. materna e A vision neonatal, that weaves uma visão together mais health, ampla que queremos equity, and integrar place. e levar I'm a sério Tracy esse Baird, and I'm processo, esse President and avanço. A CEO of visão Engender Health. nos As junta. Rodolfo said, we Eu work sou Tracy globally Bear, on presidente maternal and e newborn health, do reproductive Departamento and de sexual health and Saúde rights, and gender e equality. também sobre os temas de direitos reprodutivos, de saúde Professor sexual Mahmoud e de Fatala said saúde that materna e mothers are neonatal. not dying because As, of diseases we cannot as prevent or mães não treat. estão morrendo They por are causa still das dying doenças because que societies have estão yet to morrendo make por the causa de decision doenças que não that their podemos lives are worth prevenir saving. ou tratar. This Ainda quote is continuam morrendo decades porque as old. It has sociedades não inspired me tomam a my entire decisão career. de And yet in salvar as suas vidas, que são 2025, it's valiosas. Em still true. 2025, In isso Latin America continua and the sendo Caribbean, and in verdade fact all over na the região da world, América women Latina, still do die from Caribe, em todo o pregnancy-related mundo. causes. As Newborns mulheres die. continuam morrendo And these de deaths are causas not associadas à inevitable, they're political, gravidez, and they reflect societal e são choices. mortes que não são There's a wide inevitáveis, range são of gaps in the políticas services and the e policies refletem as and the eleições community da engagement that we offer. sociedade. Precisamos, In oferecemos terms um of the health compromisso da outcomes that sociedade em people achieve, termos dos we see gaps resultados in de health saúde que outcomes. We see conseguem as gaps in service populações. delivery. Vemos que há We see brechas gaps in training and no financing, atendimento de and saúde, vemos gaps que in há brechas respect na and autonomy. capacitação, no financiamento, And we know, brechas no everyone on this respeito, na autonomia, webinar e knows sabemos que that these todos nesse gaps are webinário wider sabem for que essas people who are brechas são poor, mais amplas para as young, pessoas que são mais pobres, indigenous, jovens, as Afro-descendants, populações indígenas, os LGBTQ+, afrodescendentes, or living as in fragile comunidades or rural LGTB, areas
ou que moram especially em áreas areas that are rurais ou devastated by frágeis, climate principalmente crises. áreas que são devastadas These pela gaps crise are climática. E compounded essas when brechas access to sexual and ainda reproductive health são services, like pioradas family pelo planning, safe abortion, and acesso aos post-abortion serviços de care, and saúde access to reprodutiva e maternal health sexual services e are aos denied. serviços de atendimento pós-aborto So when ou we para address ter um gaps, aborto we want to seguro e acesso aos understand their serviços de root saúde causes, materna, right? que We são know we have to negados. get Então, into the precisamos abordar core, essas what's brechas, really entender quais são as causing these causas, whole o que range está of issues causando that we todos see and we deal esses with in our problemas work que and in our vemos policy. e que Beneath abordamos these no gaps, nosso we trabalho, nas see nossas issues of políticas. Nessas stigma. brechas, We see vemos que há power um estigma, imbalances, vemos inequality. que há We see uma falta de systemic equilíbrio de disrespect and gênero, denial vemos of que há rights. We falta de cannot respeito improve maternal and sistêmica newborn e survival and the vemos que rights há of uma women and negação girls dos around the direitos. world Não unless we podemos tackle the melhorar a systems that supervivência block materna e access to dos care and deny reproductive recém-nascidos, os autonomy. direitos das mulheres do mundo, se não So what abordarmos do os we do? sistemas que bloqueiam o At acesso ao Engender Health, we take an atendimento. integrated Então, approach, and o I que know many of fazemos? your Precisamos ter national, uma regional, abordagem local integrada. programs do the Vemos same. que há muitos These integrated programas approaches nacionais, look at regionais, locais, e individuals in the fazem o mesmo. context of their São communities. We look at abordagens health systems integradas, and the vemos os indivíduos institutions no that support contexto the das suas people and comunidades, communities. vemos os And we sistemas de look at saúde, as national, regional instituições, apoiamos policies, as including pessoas, as financing. comunidades e Because you vemos também don't as solve a políticas systemic nacionais, regionais, problem with one inclusive o isolated financiamento, intervention. porque You não have to work estamos holistically resolvendo um and problema integrated sistêmico com solutions. uma intervenção And we know that work isolada. must be rights E affirming, vemos que that equity must be precisamos intentional, and that reafirmar os dignity in direitos em healthcare relação à is saúde e equidade, non-negotiable. deve ser So procurada how e do a we prioritize? dignidade How do we não é prioritize change negociável and no action atendimento de as we saúde. kick Então, off a World Health Day como that leads us priorizamos to a a year of mudança e a energy and effort ação focused no on Dia maternal Mundial and da newborn health? Saúde, que nos Our first priority leva um is ano cheio to de energia e de emphasize esforço women's focados na autonomy. saúde materna e neonatal. A nossa Women must be primeira able to decide if, prioridade é when, with a whom, autonomia das and how to mulheres. have As children. mulheres devem ser That means capazes de access to decidir contraception quando, without com barriers. quem It means e safe como abortion ter as without shame. crianças. Isso It means significa respectful, acesso informed care in prenatal care and in anticoncepcionais childbirth. sem And barreiras, it means ter um emergency aborto newborn care seguro, sem and care vergonha, for e children, ter including nutrition informação, support, atendimento com immunization, and more. respeito, informação. And here I want to E também isso highlight quer the dizer ter Greenway atendimento às Mamare urgências, Alianza, which atendimento para as transformed the crianças, abortion rights inclusive landscape apoio across Latin à America. nutrição, This movement, vacinação led by e mais women, health advocates, serviços. and human Esse rights defenders, movimento, has achieved liderado por historic wins and has mulheres, ignited a advoca conversation pela across the region saúde e and os indeed direitos across the humanos das world mulheres about e bodily tem autonomy, conseguido justice, algumas and conquistas equality. And this históricas leads us to e better algumas outcomes conversas for interessantes maternal na and newborn região e health. todo o mundo We've sobre shown that change autonomia, is justiça e possible, that igualdade. women organize, lead, and Isso vai demand nos their levar a rights, and melhores lives are resultados saved. para a And saúde healthcare materna e neonatal. systems, healthcare Já foi actors, demonstrado que a advocates, mudança é possível, policymakers as need mulheres se support these organizam, rights. lideram e lutam pelos Our seus second direitos e priority as is to suas vidas invest in podem ser people and salvadas. systems. E That os means training sistemas and supporting midwives, podem apoiar nurses, esses and community direitos. A health nossa segunda workers to prioridade é investir nas authorize pessoas e task nos sharing. sistemas. Isso quer Task dizer ter It means treinamento, ensuring that apoiar facilities as have the supplies, parteiras, as systems, and enfermeiras, os supervision trabalhadores to de saúde da support their healthcare comunidade, workers. And it means autorizar using também a data, not distribuição de just to report and funções, count what's being facilitar done, but to os use data to learn and abastecimentos, os to sistemas improve, de to supervisão que prompt precisam para improvement apoiar os across the trabalhadores da sector. saúde. Finally, it means Isso being significa accountable to the também people and usar os communities that the dados, não system is apenas serving. relatar, mas também saber o que está sendo And our feito, usar third os dados para priority aprender e is to melhorar. shift Também norms trata-se de and melhorar a center equity. qualidade e, finalmente, também prestar Too many contas às women pessoas e à avoid comunidade. Essa prenatal nossa care terceira because they were shamed, prioridade é mudar as maybe after a normas e miscarriage, também nos focar na maybe while equidade. they Há were muitas trying to mulheres que access family evitam planning. o Too atendimento many pré-natal girls grow porque up têm without vergonha, education about their provavelmente bodies. houve um Too aborto many boys grow up repentino without ou the respect they provavelmente need to porque estão have for tentando their ter sisters, acesso ao brothers, and other planejamento girls in their familiar. communities. Muitas Too meninas many não têm survivors acesso à of gender-based educação sobre violence are seus left corpos e unsupported. precisam Health systems disso can't be effective para if suas people don't trust irmãs, them. suas primas ou So outras trust meninas da comes from comunidade. Há listening, muitas from superviventes safety, from da equity, and from violência quality de health gênero services and que não healthcare recebem that can apoio. be E provided isso faz com que os when we sistemas de saúde não do the sejam work and efetivos, porque as address pessoas não the podem confiar root neles. Então, a causes and confiança barriers vem de together. ouvir, da segurança, da equidade, dos So what can we serviços do? de In fact,
saúde de qualidade. Então, o que podemos fazer? O que realmente precisamos fazer? Devemos financiar
a saúde reprodutiva, sexual, materna e neonatal, as estratégias da comunidade para aumentar a informação, educação, para melhorar o atendimento. Precisamos fazê-lo porque não estamos apenas abordando uma crise de saúde, mas também estamos abordando esse problema dos direitos reprodutivos contra as mulheres e as meninas para terem uma autonomia nos seus corpos, e isso vai em contra do avanço. Precisamos eliminar as barreiras legais para que as pessoas possam ter acesso à informação, à educação, ao apoio que precisam. E precisamos também ampliar o atendimento pós-parto, inclusive o planejamento familiar pós-aborto é uma área concreta que aborda também a saúde materna, sexual e reprodutiva, e podemos ter fornecedores de uma ampla gama de fornecedores, de formuladores de políticas que possam fazer uma diferença imediata nas mulheres, garantindo acesso a esse planejamento familiar pós-parto e a cobertura de saúde universal, atendimento de saúde primária, que é uma estratégia principal que precisamos integrar durante esse ano. Não podemos tirar os direitos reprodutivos da equação se não atendemos também a saúde materna e neonatal e da criança. Não trata-se apenas da saúde, do sistema de saúde, trata-se de justiça, de liberdade, de dignidade. Queremos um início saudável, precisamos futuros mais esperançosos, que é o nosso tema do ano. Respeito, direitos e eleições reais. Agradeço muito por me convidar hoje, agradeço pelo trabalho que fazem todos os dias e agradeço também pelo apoio, pelo avanço, a promoção dos direitos e da saúde das mulheres e das crianças no Dia Mundial da Saúde e qualquer outro dia do ano. Muito obrigado, Tracy, pela sua inspiração, pela sua participação hoje. Agora, segundo o nosso programa, vou convidar o nosso colega Jenny Creswell. Sabemos que a natalidade, que a mortalidade materna é um chamado para a saúde de forma massiva para aumentar os esforços para poder garantir o acesso a uma atenção com muito respeito e de qualidade para as mulheres e recém-nascidos, especialmente nos países mais pobres e na situação de emergência, onde acontecem a maioria das mortes. Convidamos a nossa colega cientista da Organização Mundial da Saúde, que trabalha no Departamento de Saúde Sexual, Reprodutiva e Pesquisa, que inclui o Programa Especial de Pesquisa e Desenvolvimento em Reprodução Humana. Jenny se especializa na medição e estimativa da mortalidade materna e outros resultados em saúde sexual e reprodutiva. Jenny vai apresentar, que é parte do objetivo desta reunião, o lançamento dos novos resultados do grupo que realiza trabalhos periodicamente. Jenny, bem-vindo. Seja Com bem-vinda, você. Jenny. Tenha a palavra. Muito obrigada, Renato. Rodolfo. Tomara que possam ver a minha tela. Nessa breve apresentação, vou apresentar os achados de um relatório novo de alto nível da Interagência das Nações Unidas, e que foi publicado essa manhã. Esse relatório é um esforço de colaboração de diferentes agências das Nações Unidas, a OMS, UNICEF, UNFPA, o Banco Mundial, o UNDASA, Population Division, e trabalhamos juntos para produzir esses estimados de mortalidade materna global, regional e nacional desde 2000 até 2023. Nosso trabalho
trabalho está baseado no trabalho do grupo independente de trabalho multidisciplinar que inclui demógrafos, epidemiologistas, estatistas e também clínicos que também nos orientaram de maneira especialista independente. Esse é o primeiro, 10º relatório de uma longa série de estimados de mortalidade materna. Foi produzido também a meados de 1990. Aqui, os principais achados é que a mortalidade materna continua sendo inaceitavelmente alta e é um dos indicadores, infelizmente, que mostra as grandes desigualdades entre os países e dentro dos países. Vemos aqui visualmente no mapa, globalmente, a carga da mortalidade materna na África subsaariana, 7 de 10 mortes globalmente que acontecem na região, que está indicado aqui na área azul escuro, no centro do mapa. Como esses estimados foram produzidos dentro do sistema das Nações Unidas, também foi realizado um processo muito rigoroso de consulta nacional para que possamos discutir sobre os dados, os métodos e como usar esses dados com os países para garantir o máximo impacto. Somos estimados que incluem 5.727 países, anos de países. Como podem ver aqui à direita, a maioria dos resultados dados vem do registro civil, dos sistemas de estatísticos, seguido das questionários domiciliários baseados na população. Por exemplo, vemos aqui alguns questionários domiciliários demográficos. No entanto, é importante observar que também há algumas variações regionais na disponibilidade de dados e também nos dados de qualidade. Na região de África subsaariana, há uma carga de mortalidade materna que ainda continua sendo alta. Também há dados de qualidade, de alta qualidade. Aqui vemos os estimados globalmente vemos que há esses números de mortes maternas é equivalente a 100.000 nascimentos, equivalente a 712 mortes maternas que acontecem a cada dia, aproximadamente a cada 2 minutos. Como já mencionei, a África subsaariana representa 71% das mortes maternas, e isso é seguido da Ásia Central, Ásia Oriental, com 17%. Na América Latina e no Caribe, apenas 3% de mortes maternas em nível mundial. Vocês podem ver aqui nesse gráfico, na esquerda, o que encontramos esse risco de morte. Na África subsaariana, esse risco sobe para 1 em 55. Na Austrália e Nova Zelândia, onde tem os níveis mais baixos globais, o risco é 1 em 21.248, o que é mais ou menos 400 vezes menor do que aquele da África subsaariana, ou seja, um gradiente muito grande, o que é trágico, porque toda morte materna é prevenível. Esse slide dá para vocês uma noção das tendências regionais e vemos que entre 2020 e 2023, o índice caiu 40% globalmente, é um bom progresso, e vemos diminuições em quase toda a região, e vemos que na África subsaariana, apesar de ter o número mais alto mundialmente, progrediu bastante. Nesse espaço de tempo, entre 2000 e 2023, houve uma redução de 2,2% das mortes maternas.
de 44 mil em 2000 até 260 mil no ano de 2023, e vemos que em todas as regiões houve um aumento que se sobrepôs à pandemia de Covid-19, e em 2023 os níveis de mortalidade materna voltaram aos números anteriores à pandemia. E pela primeira vez, esse relatório mostra o impacto da pandemia de Covid na sobrevivência materna. A estimativa é que globalmente houve um aumento de 40 mil mortes no ano de 2021, e esse pico foi ligado a complicações do vírus da Covid e também a interrupção dos cuidados neonatais e maternos no mundo todo. Ele também traz insights sobre a maternidade materna e neonatal em locais, em contextos de fragilidade humanitária, no qual vemos que no grupo de países com conflitos, o número subia para 504 mortes maternas por 100 mil nascimentos vivos. E houve um aumento para conseguirmos até 2030 chegar à meta dos SDGs. A meta é que tenhamos um MMR abaixo de 70 mortes maternas por 100 mil nascimentos de criança viva entre 2023 e, nesse caso, a razão seria 177 para o ano 2030, 2,5 acima da meta do SDG. Para que a gente satisfaça esse SDG em 2030, vai ser preciso fazermos uma mudança significativa. Muito obrigada pela atenção, foi uma honra estar com vocês hoje, e eu vou passar então a palavra ao Rodolfo. Muito obrigado, Jenny, pela claridade. Convidamos os quase 600 participantes assistentes a ler com detalhe, poder analisar juntos o último relatório da estimação da mortalidade materna que faz esse prestigioso grupo. O material estará disponível e foi liberado hoje. Será dado a nível mundial hoje. O documento estará liberado para que cada um de vocês possa descarregar no seu computador e poder falar sobre ele e tomar as decisões para reduzir a mortalidade baseado na realidade de cada país. Passamos à última atividade desse webinar, que é um painel. Obrigado, Tatiana, por compartilhar sua apresentação, onde falaremos sobre as perspectivas de países. Convidamos a doutora Suzane Serruja, que é a chefe da Unidade de Saúde das Mulheres, Saúde Materna, Neonatal e Reprodutiva. Tem mais de 17 anos de trajetória dentro da Organização Pan-Americana da Saúde, sem falar dos anos de ginecologista, obstetrícia, doutorado, mestrado, que ela também tem. Podemos falar também que ela está focada atualmente no fortalecimento da área da saúde das mulheres, integrando sistemas de saúde baseados no enfoque de atenção primária. A doutora Serruja coordenará o painel com a participação de 4 ministros de saúde na nossa região. Suzane, adelante, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Tracy y Jenny, por sus excelentes presentaciones. Y muy bienvenidas las 4 mujeres que hoy representan los 4 países de los cuales vamos a escuchar qué innovaciones,
qué políticas han logrado implementar para mejorar en cada uno de esos 4 países tan diferentes la vida de las mujeres y de los recién nacidos, los y las recién nacidas. Nosotros tenemos un tema muy especial. Es la primera vez que tenemos un Día Mundial de la que Salud temos Dia Mundial da Saúde dedicado à saúde materna e à saúde neonatal, onde queremos destacar que para os começos saudáveis de uma maternidade de um neném é necessário ter futuros com esperança para os dois, porque o que nós procuramos nas 4 mesas dessa celebração, desse dia, que não acaba hoje. Pelo contrário, é uma celebração diferente. A OMS, as outras agências PARO decidiram que é um ano todo de atividade, pelo que apresentou a Jenny, porque precisamos acelerar a redução da mortalidade materna em todos os países. Procuramos 4 coisas. Primeiro, por fim, a toda a mortalidade materna e neonatal previsível. Temos as ferramentas para fazê-lo. Nós precisamos de ver que as necessidades de saúde da mulher vão além da supervivência e achamos que é fundamental, como apresentou a Tracy, que o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutivo sejam o que sustenta os resultados. É necessário investir em todos os âmbitos. Vimos de forma clara que são benefícios para toda a sociedade. Precisamos de toda a sociedade para ter o câmbio. E também teremos benefícios para a sociedade toda. A morte materna é injustiça social, é indicador de desenvolvimento social e precisamos mudar isso. E vamos começar por um país muito querido, que é o país que teve a honra de viver, que é o Uruguai. Vamos convidar a nossa ministra de Saúde, a doutora Cristina Lustenberg, que tem seu CV uma grande inspiração. Ela tem uma intimidade de uma forma profunda com o tema, é responsável por um dos programas mais importantes a nível regional, que é o Uruguai Cresce com Você. Doutora Cristina, por favor. Obrigado por estar conosco hoje. Você tem uns 8 minutos. Eu avisarei quando faltar um minuto só. Obrigado pela sua apresentação. Bom dia. Bom dia. Doutora Susan Cerulla, um gosto. Doutora Cerulla, este panel, pero hago suyas las palabras también de agradecer a todo el equipo. Eu agradeço também para a equipe, a subdiretora e aos outros palestrantes. Eu estarei nesse painel com Peru, Nicarágua, Santa Lúcia. Nós assumimos o 1º de março. Você conhece nosso país e agradecemos muito a todos os panelistas. Quem está, veio poucas câmeras, mas veio a presença de muitos. Estou acompanhada da doutora Fernanda Lussar, diretora-geral da Saúde, de profissão de base. Eu sou médico pediatra e a doutora é ginecobstetra, ginecologista. Temos outros médicos nessa equipe direto e acompanha hoje quem convidou de forma pessoal nesses dias é a nossa representante da OPS e OMS no país, a doutora Carmen Chan. Então, estamos a 5 aqui ouvindo as apresentações. Nesses 8 minutos, a maternidade materna e neonatal têm determinantes em comum. Vamos falar de alguns avanços de forma separada, porque nosso país, nos últimos anos, implementou diferentes estratégias em cada um dos problemas.
Respeito ao nosso país, vinculado à mortalidade materna, a grande maioria são por causas evitáveis, sendo a mortalidade um dos principais indicadores que refletem o desenvolvimento do país, especialmente em matéria de saúde pública. Como falou a SUSA, a Organização Mundial da Saúde deve ter esse ênfase no desenho de políticas públicas de saúde vinculada à mortalidade materna e neonatal. Apresentou uma baixa em Uruguai nos últimos anos, baseado na prevenção, como o aborto, prevenção de riscos. Para o ano 2023 foi de 10,03 cada 100 mil nascidos vivos. Tem uma variabilidade da taxa condicionada pela população do Uruguai, com a baixa mortalidade materna. Tem ações sanitárias para ver o objetivo para baixar a mortalidade de causa obstétrica. Vou falar alguns. A Lei 18.426 de Direitos em Saúde Sexual e Reprodutiva, que também são os direitos reprodutivos do Uruguai, e a responsabilidade do Estado para ter os serviços em todo o país, para ter a atenção. A prestação do sistema de uma ampla cesta de métodos anticonceptivos. Acesso à esterilização quirúrgica, vasectomia e ligadura tubária, sem custo para os usuários do Sistema Nacional Integrado do nosso país, tanto público como privado, que é um sistema privado que funciona com financiamento público. A interrupção do embaraço no marco da lei, controle obstétrico de graça por pessoal qualificado, maternidades, inclui um módulo de avaliação específica da mortalidade obstétrica, o nascimento institucional com atenção por pessoal universitário qualificado, no 99,5% dos casos, sistemas de vigilância da mortalidade e a morbilidade grave, com informes públicos anuais, relatórios por parte dos prestadores. No Uruguai funciona uma entidade que analisa os casos de morte materna que acontecem no nosso país, realizando recomendações no Sistema Nacional Integrado de Saúde, equipes de saúde e o Ministério de Saúde Pública. No 2024, desenvolvimento de capacitações manuais, código vermelho, emergências para el COVID-19 disponible, no obligatoria, para toda la población de embarazadas e implementación de la vacunación contra el VRS. Implementação da vacinação a partir do ano 2024, mas temos também desafios como país. O grande desafio tem que ser, e o presidente, nós estamos desde o 1º de março com um novo governo por 5 anos. O Uruguai tem, comparativamente com outros países, indicadores de desenvolvimento humano médio e alto, mas quando a gente vê os detalhes por região, por ingressos, áreas territoriais, nosso país ainda tem desigualdades que são de gênero, intergeracional, étnico-racial. Temos como desafio a redução relacionada à hemorragia, vinculadas a condições e consequências da cesárea, placenta prévia, reduzir a mortalidade obstétrica vinculada a vulnerações sociais, econômicas e assistenciais, tendo diferenças, ver as desigualdades que afetam as mulheres vulneráveis, facilitar o acesso
a interrupção voluntária da población migrante. população Un desafío que sí tenemos como país, geral, con la também com población os migrante. migrantes, Optimizar los procesos de orientación optimizar os y processos prevención de de optimização e postvento obstétrico, optimizar la notificación, otimizar a notificação dos sistemas de informação para monitoramento mortalidad obstétrica e fortalecer a vigilância e resposta para a mortalidade natal no 2016, quando eu fui subsecretária da ministra da Saúde. Começou um período de redução da natalidade e a fecundidade em intensidade e rapidez na população uruguaia. No lapso de 5 anos, a taxa global de fecundidade baixou de 2,0 a 1,5 filhos por mulher e os nascimentos baixaram de 58.000 a 31.000 nesses anos. A redução da natalidade vem se apresentando no 2016, 2023, se registraram 23.000 nascimentos menos em relação ao 2000, o ano 2016. Isso não é uma notícia ruim, porque o Uruguai, com políticas públicas de saúde, está vendo uma desigualdade que incluía e vinculava o indicador a vendo também condições que são colocar as mulheres no início da maternidade, é um enfoque de direito de saúde sexual e de reprodução que mulheres e homens desse país possam decidir se querem ou não ter filhos. Em Uruguai, até 2016, tinha números inadmissíveis de gravidez em crianças, adolescentes e crianças, que foi um desafio para ver a estratégia intersetorial que compartilhamos com muitos países da região, especialmente a parte sul, fazendo uma estratégia para diminuir um indicador que realmente, como país, não era bom. Quase 1.500 nascimentos menos do que o ano anterior. Amplificou o impacto de cada morte infantil nas taxas e o descenso de mortalidade é importante, como eu falei, mencionei outros dois determinantes. O gravidez em adolescente, que diminuiu em uma taxa de 20,9 em 2023, mas existem ainda casos de gravidez em menores de 15 anos associados à vulnerabilidade social. Os 52% das mortes infantis auditadas durante o ano 2024 foram reducíveis, 60% estiveram vinculados à gravidez prematura, falhas. Ministra, ainda tem 1 minuto. O Uruguai tem um baixo número de nascimentos. Hoje temos um indicador estimado de 6,5 de mortalidade infantil cada 1.000. La mortalidad neonatal precoz es el componente con mayor peso en la mortalidad É o neonatal. componente com maior piso na mortalidade neonatal e onde se registra a maior redução das taxas nos últimos 20 anos, de 5,7 a 3,3 no ano 2023. Também teve uma baixa pelo impacto de fatores socioambientais. Temos muitos desafios à frente. O Ministério de Saúde Pública hoje temos atividade, por isso 11, 11h15 vamos ter que sair. Um evento vinculado com esse desafio também. Então, continuaremos colocando esse assunto na agenda política do nosso Ministério, capacitando as equipes de saúde, fortalecendo a elaboração de guias, programas específicos que trabalhem a atenção perinatal e no âmbito social. Nosso país tem o desafio de fortalecer o sistema nacional integrado como política pública, que estamos em conjunto com o Ministério de Saúde Social, fortalecer programas de visitas domiciliares, como você falou, Susan. O programa Uruguai Cresce com Você, que trabalha em lares de extrema vulnerabilidade. E temos também como política pública que envolve ações de involucrar a todos os cidadãos para poder ter acesso à
saúde sexual reprodutiva como melhor serviço e melhor acessibilidade. Isso vai requerer inovação estratégica, colaboração interinstitucional, porque mesmo não transferimos as competências que tem o setor saúde para vários determinantes sociais, temos que trabalhar com os para trabalhar em conjunto, e é uma prioridade política para nosso ministério. Então, muito obrigado por nos permitir compartilhar as fortalezas que teve o Uruguai nos últimos anos, mas também as habilidades, as fraquezas, como todos os outros no continente que são desafios. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra. O Uruguai é um dos países com menores taxas nos últimos 10, 15 anos, dos 5 países com menores taxas, tanto de mortalidade neonatal como materna, e é um dos países com maior arsenal legislativo de proteção social. Ouvi-la dá uma interpretação incrível do que os países podem fazer. Então, muito obrigada pela sua apresentação. Invite Dr. Alicia Eugene Ford Vou convidar a doutora Alicia Eugene Ford, de San Lucia, para apresentar a sua experiência. Ele ele tem um CV muito amplo e também responsável de apresentar a implementação de um programa muito novedoso em San Lucia. Doutora Alicia, por favor, você tem a palavra. Muito obrigada a todos. Primeiro, gostaria de me desculpar em nome do nosso ministro de Saúde e Bem-Estar, honorável Moisés Websis, porque ele teve outro compromisso e não conseguiu estar nessa reunião. Então, um pouco sobre o San Lucia. Em San Lucia, as mulheres grávidas têm acesso a serviços nos centros de bem-estar e as consultas são de graça. No entanto, os serviços de diagnóstico, as pesquisas de laboratório e os ultrassons obstétricos devem ser pagos por elas. Desde junho de 2023, há um projeto de cobertura de saúde universal que oferece os testes de laboratório de graça, ultrassom sem custo para as mulheres grávidas através dos centros de bem-estar e das nossas instalações de atendimento primário. Para lançar esse serviço, a Unidade de Cobertura de Saúde Universal teve uma campanha de consulta para sensibilizar a todos os atores da iniciativa para poder identificar as brechas e obter recomendações. Os atores também envolveu o compromisso do Ministério de equipes de gestão estratégica de saúde, equipes clínicas dos centros de saúde, do hospital e do setor privado, e os laboratórios do setor privado, as agências de estudos de imagens, e também Leslie Parot e Dr. Solange Cabo Jackson, entre outros. Além disso, houve várias consultas públicas que foram feitas em crioulo e em inglês, com várias mídias sociais, a televisão e algumas reuniões com a comunidade. Essa iniciativa mostrou a capacitação do pessoal, tanto do setor privado quanto do setor público, na gestão da obstetrícia e das complicações na obstetrícia e nos atendimentos neonatais. Também houve uma verificação da satisfação do paciente e também houve procedimentos, padrões de operação em todas as instalações que foram desenvolvidas com indicadores de desempenho-chave. Ampliamos essas reuniões mensais perinatais e com essa iniciativa desenvolvimos e também, em alguns casos, fortalecemos as nossas alianças público-privadas. Os nossos dados mostram que durante o período que começou em 1º de junho de 2023 ao 31 de dezembro de
2024, temos 2.200 mães grávidas que têm acesso aos serviços através do Centro de Bem-Estar. Tivemos por volta de 2.200 mulheres que recebem um serviço de laboratório e mais de 3.000 ultrassons que foram feitos durante esse período. Ampliamos esse serviço ao setor privado, com doutores do setor privado, porque pensamos que era necessário também que todas as mulheres grávidas tivessem uma relação com um doutor privado, com um doutor particular, e também puderam ter acesso, que pudessem ter acesso a esses serviços de diagnóstico de graça, sem custo para elas. Atualmente, estamos já preparando os nossos dados, estamos tendo a medição dos nossos indicadores de desempenho-chave, observamos os resultados perinatais, não estão ainda onde nós queremos, principalmente oferecemos o atendimento de diagnóstico de graça. Então, a pesquisa está procurando ver por que o nosso resultado perinatal ainda não aumentou. Estamos vendo quais são as razões pelas quais ainda não melhorou. E por que o atendimento, o resultado perinatal ainda não melhorou, mesmo tendo esses testes de diagnóstico de graça. E é claro que os resultados que vêm da pesquisa mostram recomendações robustas para as decisões políticas e, em alguns casos, para também fazer um chamado para garantir ações apropriadas. Também gostaria de compartilhar com a equipe da OPAS o que nós já desenvolvimos. Eu não sei se este é o local para colocá-lo agora, mas eu já o compartilhei. Está em inglês, mas como em São Lucia somos bilíngues, então também está em inglês e em creole. Muito obrigada pelo vídeo, doutora Alicia. Sorry, the No audio volume. share. Néstor, ¿tú puedes ayudar para incrementar el volumen? Você pode ajudar a aumentar o volume, por favor? No se escucha nada, yo no puedo hacer, ella tiene que... Não, não consigo ajudar. Ela tem que fazer no seu computador. Tatiana, ¿puedes aumentar el volumen? Tatiana, você poderia aumentar seu volume? Para todos conseguir ouvir? Pedimos disculpas por este inconveniente técnico. De todas Queremos nos maneras, desculpar pelo el video inconveniente queda técnico. Esse vídeo disponible ficará para que todos puedan disponível mirarlo y para que escucharlo. todos Pero no possam nos da ouvi-lo. tiempo. Susan, Mas si por puedes causa do continuar. tempo, doutora Assunção, se poderíamos Thank you so continuar, much, por favor. Alicia. Let me take this opportunity for Gostaria de agradecer remember essa all of you that oportunidade. this is Gostaria a de webinar lembrar a that being todos our que esse YouTube webinário canal, Bajo canal, é para que so o canal everyone de can come back YouTube and see. da OPAS Just because vai estar ali today, in para que many todos possam countries, vê-lo. in Assim, the most of countries in our region, hoje, we have a celebration. muitos As países, na maioria dos países da Dr. nossa região, temos uma Sheena said, comemoração, como a we doutora have in Cristina each disse, country temos em another cada activity. So you país know that outras after atividades, all, em todos we os can países. Então, consult this video, but I vocês apologize podem for this. consultar So esse now vídeo you go, depois. Desculpem, por vamos favor. directo a Nicaragua. Uno de los Vamos países para que Nicarágua, um dos tiene países que tem experiencias experiência de que ha sucesso traído abajo de su, dentro de su realidad e que conjunto dentro da sua enorme realidade tem um de conjunto implementaciones enorme bien de sucedidas. Yo sucesso. tengo el honor de Então, eu tenho a presentarles la honra doctora de Maribel apresentar a Hernández doutora Maribel Muñoz, Hernandes que Munhoz, es no solo una que especialista en não é nuestra somente área, uma especialista pero na nossa también área, mas es una também ministra de é salud, ministra de saúde, como una referencia a la como actual uma ministra de referência salud, y a es
de donde nosotros e tenemos é de onde la temos oportunidad a de escuchar. oportunidade de Por escutar. favor, doctora Por Maribel, favor, muchas doutora gracias por Maribel, estar con muito nosotros. Yo obrigada sé por que estar también aqui com a Nicaragua gente. tiene hoy Eu sei celebraciones que hoje a y Nicarágua também usted tem puede empezar su alguns eventos, estão presentación. fazendo a celebração, mas a Muchas senhora pode gracias. começar Buenos a días. sua apresentação. Muito Agradecer en obrigada, primer bom lugar, dia. ¿verdad? La Quero invitación agradecer o a nuestro convite país para ao compartir nosso nuestra país para experiencia compartilhar as en experiências lo que ha sido una lucha no que constante para reducir foi la mortalidad e é uma materna y la luta mortalidad constante para neonatal. diminuir a mortalidade Nicaragua, en materna el e corazón de neonatal. Centroamérica, es Nicarágua, un no país que coração da América tiene Central, é cerca um de país que 7 tem millones 7 de habitantes. milhões de habitantes Y preciso hablar de la e, organização política porque e nuestro preciso país falar da está organização dividido política, porque nosso en país está 19 dividido SILAIs, em que para 19 ustedes pueden corresponder a departamentos. como departamentos ou Y estados, la unidad e funcional a del unidade funcional ministerio do son los Ministério equipos de salud são familiar y as equipes comunitaria, de saúde que Nicaragua familiar e cuenta con comunitária. más o menos Nicarágua conta com mais ou menos 2.665 equipos de salud 2.665 comunitario equipes que están de liderados por un saúde médico, una comunitárias enfermera, que un estão auxiliar. liderados por um médico, Y um es enfermeiro e uma auxiliar de precisamente esa enfermagem. organización que E tenemos essa en nuestro organização que territorio temos lo que no nos ha território, permitido essa lograr el organização é éxito que en permite muchas de ter las o estrategias que hemos sucesso impulsado. em muitas Es das la estratégias que a participación gente realizou. comunitaria lo que nos E ha é a llevado participação realmente comunitária a lograr una que disminución de la leva à mortalidad materna diminuição da y disminución mortalidade de mortalidad materna e neonatal. diminuição da mortalidade neonatal. Esto no sería posible Isso não sin el seria apoyo possível sem o decidido apoio decidido del gobierno do de Unidad y governo Reconciliación de Nacional, Unidade e porque Reconciliação Nacional, precisamente se porque define como una se línea define como prioritaria uma para linha Nicaragua prioritária la para salud materna Nicarágua y a saúde neonatal. materna e neonatal. Las inversiones realizadas Os investimentos precisamente por esta realizados política ha a partir favorecido desta el política aumento de la favoreceu o infraestructura, el aumento da aumento del infraestrutura, equipamiento, la formación de aumento recursos dos humanos, equipamentos, así como recurso humano, también el assim como desarrollo também o dentro de lo que es desenvolvimento dentro el do que é personal que o atiende pessoal directamente a las mujeres. que Y hablo acá atende no diretamente as solamente de mulheres. las capacitaciones a E falo não parteras, la somente capacitación a los no brigadistas, a los de salud, treinamento às sino también parteiras, aos en la brigadistas de saúde, formación mas de também na médicos formação materno-fetales que de hoy tenemos en médicos todo Nicaragua, la que são formación de feitas em toda especialistas a que también Nicarágua. acompañan en las unidades Também de terapia médicos intensiva que nos acompanham na cuando hay unidade de casos terapia de intensiva, gravedad y mujeres en quando condición temos casos de crítica. gravidade, mulheres em También condições es críticas. importante Então, também é resaltar que importante dentro de esta ressaltar decisión que dentro política desta del Estado decisão también política do está Estado, el também apoyo de está o estrategias que han apoio de sido clave estratégias que para foram poder chave lograr la reducción de la para mortalidad poder materna. diminuir a mortalidade materna. Voy a hablar inicialmente de Então, que vou hemos definido falar una ruta de inicialmente do que a acompañamiento gente de la definiu mujer uma que rota de inicia desde la acompanhamento da mulher, captación en el terreno. que La captación en começa el desde a terreno por base, no brigadistas de salud, terreno, por que líderes é feita por comunitarios, brigadistas de por saúde, líderes brigadistas de comunitários, salud que brigadistas de ayudan a la saúde, pessoal de captación para que la saúde, mujer sea que integrada a ajuda un para que a censo mulher possa gerencial, ser censo integrada a gerencial um de las censo, embarazadas, censo gerencial de de tal mulheres forma grávidas. que siempre bajo el E radar, vamos então, a decir, del com Ministerio de Salud, esse radar do están todas Ministério de aquellas Saúde, mujeres que se estão embarazan todas as y que mulheres que inician estão su grávidas, que atención ficam prenatal grávidas dentro de las e que unidades. começam a pré-natal dentro Esto das también unidades. Isso nos ha também llevado nos leva a la a atención de uma la detección del atenção da riesgo como una nueva detecção do estrategia risco que com estamos uma nova desarrollando desde estratégia hace 2 años, que como estamos es esta mensaje desenvolvendo já integral del faz primer 2 anos trimestre, que para algunos ya la habrán e oído que mencionar, como alguns já es ouviram esta mensaje mencionar como integral o que eixo propone que el propõe doctor o Nicolás, Dr. que Nicolás, precisamente nos que, detecta que pacientes que pode tienen alto riesgo detectar de pacientes que preeclampsia, em de alto parto risco pretérmino, que es una de las de causas también de pré-eclâmpsia mortalidad e, neonatal, que nos e detecta causas de también otras mortalidade enfermedades neonatal. que ya una vez E que clasificado el detecta riesgo, podemos outras hacer seguimiento doenças que, con cuidados detectadas, especiales podemos detectados fazer um durante esa acompanhamento. clasificación del E que é riesgo. feito esse Siguiendo trabalho esa durante a ruta, detecção do las risco. mujeres igual dentro de Seguindo las essas rotas, unidades as mulheres de dentro das atención unidades de de los equipos de atenção salud dos equipamentos de elaboran saúde e sus das planes equipes de parto saúde, para poder elabora seu llegar plano parto oportunamente a los lugares donde van a para ser poder chegar atendidas de onde tener vão ser complicaciones atendidas se tiverem y luego ya a complicações. las 36 E semanas depois das 36 tenemos una semanas, nueva estrategia que se ha temos uma nova desarrollado en los estratégia últimos que foi años como desenvolvida son nos las últimos casas anos, maternas. como são as Las casas casas maternas. As maternas casas son maternas
não são unidades isoladas, elas fazem parte ubicadas en cada uno de los do municipios processo e estão em de cada nuestro um dos país. municípios do De nosso tal país. forma que en este momento E tenemos então, nesse momento, 182 temos casas 182 casas que maternas brindan que alojamiento brindam temporal a las alojamento mujeres temporário bajo para el as criterio de mulheres lejanía. e Logramos que com accedan a relação los ao servicios de processo de salud estar y que longe puedan ser e que entonces podem ter atendidas acesso ao serviço de una vez saúde. que inician el E trabajo de então, parto. elas podem Eso ter acompanhamento no precisamente trabalho de parto. actúa sobre la primera y la E, segunda demora, como es la e isso decisión de está buscar ayuda relacionado médica o la com a decisión decisão de acudir a de las unidades de procurar por salud. uma Y es ajuda precisamente lo que médica ou nos unidades ha de saúde. dado el éxito E en isso esta nos reducción dá um significativa de sucesso na mortalidad diminuição materna. significativa de Como les mortalidade decía, son materna. E como 182 falei, casas são maternas ubicadas 182 cada casas una de ellas maternas, en los cada diferentes uma municipios del em país. cada uma dos diferentes municípios do Luego país. tenemos otras estrategias Também temos también que outras han resultado estratégias sumamente que exitosas, tiveram como es sucesso, el desarrollo de que é o ferias multicomunitarias en la desenvolvimento comunidad, que de feiras nas son ferias en comunidades. las que São se feiras hacen dirigidas onde precisamente a la búsqueda de aquellas estão pacientes que aún dirigidas no han alcanzado para los servicios de salud chegar até que as por una u pacientes que otra ainda não razón tiveram acesso ao serviço de saúde han quedado e y que que hemos logrado ficaram con la red sem esse las redes acesso e comunitarias com as lograr redes la comunitárias captación a y gente llevarla consegue captar hasta esta e modalidad de levar até essa atención. modalidade de atenção. Y para culminar, dentro de E este círculo para de terminar, seguimiento que dentro tenemos de desse las círculo de embarazadas, están las acompanhamento que temos das megaferias de mulheres salud. grávidas, Las também tem megaferias de salud as megas feiras son de saúde, realizadas que são por feitas especialistas por materno-fetales que se especialistas desplazan a que los vão lugares até os seleccionados lugares precisamente escolhidos para lograr la captación y lograr esa para cobertura del tamizaje chegar integral que a ya uma mencionábamos. cobertura, como Este mencionamos. acompañamiento Esse en todo el proceso acompanhamento de de embarazo de todo o la processo de mujer gravidez da mulher, nos ha llevado, isso nos ¿verdad?, leva a que esta a mujer a las 36 semanas con un que proceso as de mulheres com negociación 36 durante el periodo de semanas embarazo pueda acceder o pueda elas llegar podem ter ya acesso, de podem forma chegar informada a la de uma casa forma materna, informada donde até a espera, casa ¿verdad?, como le materna, onde explicaba, el pode inicio del trabajo de parto esperar o y início do ser trabalho de remitida parto a la e unidad de de aí segundo ser nivel. enviado à à Si unidade tuvieran de la segundo oportunidad de nível. revisar el mapa de salud Se de podem Nicaragua, revisar o mapa verían de que cada saúde da una de estas casas, Nicarágua, vocês estamos, podem como ver que decimos cada uma das nosotros, en las casas costillas de las unidades de salud. estão Están a unos pasos, a siempre a brindando a las poucos 24 passos, horas por personal, sempre aberto que es por 24 precisamente horas, un personal e que tem a participação de um asignado pessoal que tanto para la é parte administrativa, que es el designado mantenimiento de para a la casa parte materna, como administrativa, que también dá personal manutenção à médico que casa cuida, materna, en e este também caso, de las mujeres a que equipe están médica, alojadas. e que cuida das Hablo de mulheres las que casas estão maternas porque alojadas. para nosotros Falo representan das una casas maternas oportunidad porque desde las representa para a 36 gente semanas uma oportunidade, a partir de das poder 36 llegar a las semanas, de mujeres poder en 7 temas chegar que até son as muy mulheres em importantes para 7 temas nosotros. que são muito Lo que importantes es para el nós, cuidado de las mujeres, que é el o cuidado de cuidado los das niños, mulheres, cuidar das lactancia crianças, materna, lo que es lactância también materna, la decisión de la planificación una vez o terminado el embarazo, planejamento lo que da son los ciclos de gravidez, alarma, que lo que es são la os ciclos integración de a la alarme, a familia, el integração à cuidado del medio família, ambiente, o cuidado así do meio como ambiente, también un assim tema como muy também importante um tema como muito es importante, la, que como el é crecimiento o personal de las crescimento mujeres, pessoal das con mulheres, temas de género, con temas com que questões de gênero, enriquecen realmente el que la que mujer temas pueda que enriquecem que empoderarse as de su mulheres propio podem cuidado, del cuidado de la empoderar-se do familia, seu pero próprio también cuidado, do cuidado de da otros família aspectos que e de nosotros outros le hemos llamado aspectos que a gente emprendedurismo, chama que son oficios que empreendedorismo, se aprenden que dentro de estas são casas ofícios que maternas, se aprendem que dentro son dessas actividades casas de maternas, crecimiento personal que são para ellas atividades mismas de y que crescimento dentro para de los elas principios que mesmas tienen e que estas dentro do casas, como princípio que tem son essas casas la maternas, solidaridad, que como são a es también el solidariedade, crecimiento personal o y el crescimento cuidado pessoal e tanto o de ella como su cuidado bebé, tanto das logramos mulheres como das realmente un crianças. impacto E com importante isso para las chegamos a um familias impacto nicaragüenses. importante para as famílias nicaragüenses. Esto, como explicaba, es una Isso, ruta de como falei, é uma acompañamiento que se ha rota de diseñado acompanhamento precisamente para que foi estar desenhada presente en para cada estar uno de los presente momentos em con cada nuestras um dos embarazadas momentos com as hasta el nossas momento mulheres del grávidas parto. até o momento do parto. Sencillamente, esto no sería posible sin Isso una não voluntad teria sido política, sin possível la sem uma inversión vontade política, decidida sem um de poder investimento decidido, patrocinar todas de estas poder actividades, patrocinar todas essas además atividades, de além tener definida la de ter política definida de a la participación política de comunitaria. participação comunitária. No sé si estoy con el tiempo o con un Não sei se micrófono já abierto. terminei ou tenho um microfone aberto. Mil perdones, doutora Maribel. Desculpe, doutora Maribel. Ministra, Ministra. alguém
abrió el Sim, micrófono. alguém o Quería microfone, tiene- desculpa.
Não, a senhora ainda tem 1 minuto e adelante, 30 por favor. segundos. Continue, por favor. Entonces, Então, compartía, ¿verdad? Que precisamente compartilhava para nosotros que es para a muy gente é importante muito y importante ha sido definitivo e dentro foi de los elementos definitivo clave dentro dos contar elementos-chave. con el Primeiro, financiamiento y la contar com o decisión política financiamento de e a nuestro decisão gobierno. política do nosso Dos, governo. participar y tener un 2, modelo de participar salud e ter familiar y modelo de comunitario saúde donde la familiar e unidad comunitário, esencial de onde as participación en salud son los unidades equipos de essenciais salud de familiar y participação saúde comunitario, são as equipes así de como los GICES, que son participação grupos integrales de comunitária, salud grupos interculturales para las integrados zonas e especiales. interculturais Y para as luego zonas también tenemos especiais. este desarrollo de E las também estrategias temos o comunitarias. desenvolvimento das Sí estratégias tenemos comunitárias. desafíos para Temos nosotros, desafios sigue siendo e para a dentro gente del continua marco que se ha sendo definido para lograr dentro do marco la que foi maternidad definido segura en nuestro para ter país. uma maternidade Nuevas segura dentro tareas do país. que nos tienen Temos novas que, en este tarefas caso, dar e lo que es la que prevención está de relacionado com a todas estas prevenção de complicaciones todas que nos essas pueden llevar, en complicações este caso, a la muerte que nos materna. podem levar até a Y morte se ha materna. desarrollado, E entonces, também y estamos también desenvolvemos dando los pasos e para estamos poder dando os lograr la passos para atención poder ter uma preconcepcional. atenção Me parece preconceituosa, muy importante precisamente uma atenção con inicial, un enfoque de prevención, com así enfoque como de también prevenção, com lo uma que es el visão de desarrollo prevenção, y el e que fortalecimiento também de é los o equipos desenvolvimento e tamizaje integral del fortalecimento primer da trimestre, tamisagem nos do ayuda a la primeiro detección de trimestre, que riesgos, nos ajuda ayuda para entonces también a detectar prever las riscos complicaciones y la e mortalidad complicações materna. na mortalidade Esto materna. es precisamente Isto lo é que estamos en o camino que de estamos fazendo fortalecer y e estamos tratar fortalecendo a cada de dia, disminuir e de para poder forma más diminuir de uma efectiva forma mais la mortalidad eficiente evitable. a Nosotros mortalidade. tuvimos en E 2007 estivemos em 98 2007, mujeres que tivemos fallecieron em y 97, el año 98 pasado mulheres que cerramos con faleceram. 21 E mujeres no ano fallecidas, passado tivemos 21 lamentablemente, pero mulheres que seguimos en la faleceram. lucha día a día para E, poder lograr una infelizmente, mas reducción seguimos más na luta para ter significativa de la mortalidad. a diminuição da Muchas mortalidade. gracias, doctora Maribel. Muito Sé obrigada, que desde doutora Nicaragua Maribel. hay Tenho certeza que desde a experiencias Nicarágua maravillosas temos y con excelentes ustedes yo experiências. tuve el placer de estar Eu ahí. tive o prazer de estar aí com a Eh, senhora. Las casas maternas, E as un casas ambiente que maternas são um mostra ambiente cómo que nosotros mostra podemos dar la vuelta, cómo como el sistema de podemos, salud como o puede sistema de mitigar saúde pode temas que son diminuir geográficos, temas que são temas que son de geográficos, barreras culturales, temas e vencer barreiras eso y dar culturais, oportunidad vencer para que isso las e dar a mujeres oportunidade para que as puedan ser mulheres seguramente el ejemplo de possam casas maternas. ser o exemplo. E o exemplo de casa materna é um grande exemplo. Y ahora Muito vamos obrigada. a Então, otro agora país. vamos a Vamos outro al país. Brasil. Vamos Y ao tengo Brasil a e tenho alegría de presentar a alegria a de la doctora apresentar a Camila doutora Camila Gasparro. En ese Gasparro. país estaba prevista la participación de la Nesse doctora país Ana estava Luisa, que es previsto la a viceministra del presença de área Ana en la Luisa, cual que é a está la doctora vice-ministra, Camila na qual está a Gasparro. doutora Pero Camila la Gasparro. doctora Ana Luisa Mas a Caldas doutora Ana Luisa iba a Caldas atender el ministro teve que en atender o las ministro actividades de e ese as día. atividades deste dia. La doctora Deste dia, Camila va a então, presentar a a nosotros doutora desde su Camila vai rol como apresentar coordenadora de enfrentamiento como a la coordenadora de mortalidad enfrentamento à materna mortalidade materna los avances del os país avanços y do sus país desafíos e y las seus innovaciones. desafios e as Por inovações. favor, doctora Camila, Por favor, a doutora usted puede Camila, empezar su presentación. a senhora pode começar Cuando falte as un minuto. apresentações. Eu vou Buenos abrir o días meu y vídeo quando adelante. faltar um minuto. Bem-vinda. Muito bom dia a todas as pessoas que nos assistem, que vieram participar desse momento tão importante. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de poder participar desse momento, cumprimentar a todos em nome da doutora Suzane, dizer que o ministro Alexandre Padilha e a Ana Luisa Caldas, que é a secretária de Atenção à Saúde, Atenção Primária, não tiveram que atender um outro compromisso, mas estamos aqui porque a gente não perde a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, parabenizar, né, que esse evento esteja falando sobre esse tema, como é bom saber que está todo mundo no dia de hoje olhando para a importância de redução da mortalidade materna e infantil nas Américas. A gente gostaria de dizer que a gente tem feito esforços significativos nos últimos anos, desde 2011, com a Rede Cegonha, que tem tentado, né, criar uma rede de atenção, um modelo que atenda às necessidades das mulheres e das crianças. A gente tem um sistema público de saúde que investe na estratégia de saúde da família,
como modelo de atenção primária prioritário, é o nosso modelo, nós acreditamos nele, nós investimos nele, nós entendemos que esse é o modelo que consegue chegar nos lugares onde as pessoas precisam, onde as pessoas estão, e a partir desse modelo, né, essa é a porta aberta para a população. A atenção primária é o local onde a gente realiza o pré-natal das mulheres, onde a gente acompanha as crianças depois que elas nascem, todo o seu crescimento e desenvolvimento. Então, esse modelo para a gente, ele nos dá respostas importantes e a gente investe nisso há muitos anos e continua investindo. Mas, claro que existem ainda desafios que nós não conseguimos nos últimos anos resolver, né? Ainda temos muitas questões. O Brasil é um país muito grande, uma população de mais de 200 milhões de habitantes e com locais diferentes, né, uns dos outros. A gente tem realidades muito diferentes pelo nosso Brasil afora, e a gente entende que precisa, nesse momento, de um olhar específico para atender populações que têm mais dificuldade de acesso e pessoas, mulheres e crianças que têm muito mais dificuldade de ter sua atenção necessária nos sistemas de saúde. Então, nós, em setembro agora de 2024, a Rede Cegonha foi atualizada, então a gente lançou, o Ministério da Saúde lançou a Rede Aline, atualizando a Rede Cegonha, e esse nome, né, Aline, vem de uma mulher, ela se chamava Aline Pimentel, era uma mulher preta, pobre, moradora de um local ermo, né, difícil, e ela teve a sua vida interrompida no meio da sua gestação, e o seu bebê também faleceu naquela ocasião, e isso aconteceu por uma série de problemas, né, de violação de direitos humanos que essa mulher sofreu na sua caminhada enquanto gestante. E o Brasil foi, então, condenado, né, no caso da Aline Pimentel, e nós achamos por oportuno, no momento de atualizar a Rede Cegonha agora, no ano passado, e lançar a Rede Aline, o Ministério entendeu que colocar o nome de Aline Pimentel nessa rede traria à tona a importância que é olhar para essas populações, ou seja, por que Aline Pimentel? Porque nós entendemos que a mulher preta, a mulher pobre, ela precisa de um recurso extra, ela precisa de uma atenção extra, a gente precisa promover a equidade para que todas essas pessoas tenham acesso à atenção necessária. Então, por isso que a rede, né, se chama Aline Pimentel, e a gente tem, a partir do lançamento dessa rede, discutido e trazido indicadores de mortalidade, né, materna, que a gente tem analisado por raça-cor. Então, a gente olha, tudo que a gente tem trabalhado, a gente olha com essa especificação de raça-cor, e nós temos, então, metas específicas para essa população. Então, nós temos a meta para 2027 de reduzir em 25% a mortalidade materna no Brasil, porém, nós temos a meta para o mesmo ano, ou seja, 2027, de reduzir em 50% a mortalidade materna de mulheres pretas e indígenas. E isso vem por quê? Porque quando a gente analisa, a gente vê que, infelizmente, são essas mulheres que ainda morrem muito no nosso país. Então, essa meta específica que a gente olha para essa população, a gente entende ser fundamental para a gente colocar os recursos onde as mulheres mais precisam. Temos ainda, né, alguns desafios relacionados à própria rede, como que a gente consegue fazer com que os diversos serviços de atenção primária e atenção especializada estejam vinculados, essas mulheres tenham um vínculo garantido com os serviços. Então, a Rede Aline traz essa discussão, a Rede Aline fala sobre os complexos reguladores, ou seja, como que pode ser a regulação de mulheres e bebês para que eles tenham
o acesso garantido àquele leito especializado, ao serviço especializado, ao ambulatório de gestação de alto risco quando necessário. Então, essas discussões estão sendo todas trazidas à tona com a Rede Aline e com investimentos do Ministério da Saúde específico para esses serviços e para essa forma de organização. Percebendo como isso é importante, né? Para além disso, a gente tem outras ações relacionadas a enfrentar a mortalidade materna que tem a ver com a anticoncepção, porque a gente entende o tanto que isso é importante no enfrentamento à mortalidade materna. Então, a gente tem investido em aumentar o acesso das mulheres a métodos contraceptivos de longa duração, treinando enfermeiros, principalmente enfermeiras, na inserção do dispositivo intrauterino e tentando aumentar, né, o acesso das mulheres a outros métodos como o implante. Então, a gente entende que isso é essencial, isso reduz mortalidade materna e a gente precisa melhorar esse acesso às mulheres no Brasil, isso é muito importante. Além disso, a gente tem trabalhado também na criação de um comitê nacional de prevenção de mortalidade, com vários setores, que não só o Ministério da Saúde, outros setores do governo, a participação social, e nessa parte da participação social a gente quer enfatizar a importância de trazer, ouvir as mulheres, né? Ouvir as organizações sociais que têm as mulheres pretas desse país, as mulheres indígenas, e como é importante que elas sejam ouvidas. Para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que eu estou aqui com a Renata Reis, que é a coordenadora geral de saúde das mulheres do Ministério da Saúde, a Xênia, que é assessora da doutora Ana Luísa, e dizer que nós estamos à disposição, muito felizes por poder participar desse momento e agradecemos a oportunidade. Muchas gracias, doutora Camila. Muito obrigada, doutora Camila, Renata e a colega. Sabemos do desafio que tem o Brasil, com dimensões continentais, com muitas áreas diferentes e com muitas barreiras, mas conhecemos também a decisão política e a fortaleza da equipe técnica que veio representada aqui. Muito obrigado pela sua participação e esperamos esse material estará disponível na página da OPS. Eu vou compartilhar agora com vocês um dos códigos QR que mostramos. Não sei se já está aparecendo. Rodolfo poderia me... pode colocar em modo apresentação, ok? Desde aqui. E com isso, e nosotros, e por que trago isso? Temos em todos os idiomas da região. Temos em todas as línguas da região. A ideia final é que vocês possam conhecer. Aqui está em português, acabamos de ouvir o Brasil, mas temos em espanhol, em inglês também. A ideia central de trazer o chamado ao link é para que vocês possam tirar com o celular, mas também mas tem muitos comentários pedindo fazer uma página com boas ideias. E aqui coloco a página. Antes de começar fechar, que desde essa somos uma nova unidade, que foi a transferência, o resultado da transferência do Centro Latino-Americano de Perinatologia ao Washington, o que chamamos de Rede Quarta da organização. Um dos câmbios definitivos é uma área que se chama de saúde das mulheres e vai além também do que é a reprodução. Hoje estamos muito focados na parte de mortalidade materna, porque, como a gente falou, é um tema de justiça para as mulheres.
Então, se pudesse me permitir fazer um resumo agora. Primeiro, não tenho palavras para agradecer a Tracy por essa incrível exposição de conseguir em tão pouco tempo mostrar que os golpes chegam às mulheres vulneráveis e valores definitivos para a nossa sociedade, como autonomia, dignidade e o trato respeitoso. E que sim, nós podemos fazer com ações que façam uma mudança nisso, se somos capazes de investir em pessoas, se somos capazes de investir em estratégias como o Task Sharing, que é a formação de equipes interprofissionais, multiprofissionais, cada país tem seu nome. Que somos capazes de, sim, como sociedade, vencer isso. E trouxe uma frase que o silêncio é uma barreira. As mulheres que têm menos vozes na sociedade, encontraremos as mulheres que são mais vulneráveis. Também nós temos aqui algo depois que apresentou a Jenny, que mostrou, isso se traduz exatamente o que mostrou primeiro Tracy. Jenny mostra em números. Desafortunadamente, 61% de toda a mortalidade do planeta está em 37 países. E ainda com o número das Américas pareça pouco, menos do 3%, quero dizer que para cada família isso é 100%. Na mãe, a família, esse neném. Para que essa região tenha uma taxa igual ao desenvolvimento que existe. Nós somos uma região desenvolvida, temos desigualdade muita, mas somos capazes de fazer. E depois tivemos o privilégio de ter 4 mulheres de Uruguai, São Lucia, Nicarágua e Brasil, falando sobre as ferramentas políticas, toda a luta em cada um dos países para evitar ter mais morte materna. Queremos alcançar os ODS? Sim, mas fundamentalmente queremos cumprir com a promessa das Américas para um futuro que respeite os direitos sexuais e reprodutivos. Muito obrigada por estar conosco. Acabamos esse webinar com mais de 60 pessoas, mas está na televisão de Parro, YouTube, e agora vamos tentar passar o vídeo. Tomara esteja tudo pronto com o som desde São Lucia. Muito obrigado a todos. Fiquem mais um pouquinho para ver o vídeo de São Lucia, que é muito lindo. Muito obrigado a todos, todas, especialmente a toda a equipe que esteve nos atrás. Não vou colocar o nome, só o líder em Washington, que foi Rodolfo Gomes. Toda a equipe, Maria. Tudo. Levaria muito tempo falar cada um. Nos vemos daqui a pouco. Tatiana, por favor, se pudiera compartir o vídeo. Tatiana, por favor, se pudesse compartilhar o vídeo. Desculpe, não me dá permiso o vídeo para compartilhar. Lo siento. Desculpa, não está me deixando o vídeo compartilhar. Obrigado, então. Vamos parar a gravação e compartilhemos. Vamos ver o vídeo de Nicarágua e São Lucia no link. Muito obrigado, todas. Por favor, celebrem nos seus países e usem esse Dia Mundial da Saúde para lutar pelos direitos das mulheres e dos recém-nascidos. Até logo. Obrigado. Thank you. And merci for all. Bye bye.